Amém, amados? Ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo que houve até agora, Pai, louvor, adoração. Nesse momento nós entregamos nosso irmão Reginaldo, Senhor Deus. Ó Deus, diante de Ti, Senhor Deus. Envia Teu Espírito e usa os lábios, o coração dele, Senhor, para falar conosco, para nos edificar, para nos amadurecer, Senhor Deus. Para nós é uma honra receber a palavra, Senhor, do Senhor através da vida do nosso irmão Reginaldo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Semana passada, nem todos estiveram aqui, porém a mensagem está no grupo, tá, irmãos? Se você não participou da semana passada, eu trouxe uma mensagem sobre antissemitismo, que é o ódio das pessoas pelos judeus, por Israel. E foi uma mensagem longa, tá? Foi uma mensagem bem compridinha mesmo, porque eu falei sobre o ódio que como ele apareceu na Bíblia e o ódio que também depois da Bíblia continuou através da história. Então, se você não teve a oportunidade de estar aqui domingo passado, eu peço que você volte ali e ouça essa mensagem. Se você ainda não leu, de repente você não escutou, né? Se você escutou, amém. Você vai acompanhar agora também a continuação, que não é bem uma continuação, mas a gente agora vai falar sobre o contrário, né? O porquê devemos amar Israel. Então, isso aqui é algo que é o oposto daquilo que eu preguei semana passada. Então, eu mostrei o quanto o mundo está odiando Israel. E por que nós, como filhos de Deus, não devemos fazer isso. Amém? Então, em Amós, né, 3,7, a gente já conhece bem, não precisa, se vocês quiserem colocar, tudo bem, mas eu vou falar rápido, porque temos aí vários versículos, né? Todos conhecem essa passagem. Certamente o Senhor, o soberano Senhor, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Então, basicamente, aqui, Deus está nos falando que tudo que Ele faz, Ele nos revela. Não tem nada que Ele faça que Ele nos deixe escondido, sem alguma coisa que Ele venha revelar no nosso coração. Muitas vezes você quer ouvir uma palavra de Deus, ou ouvir o Deus falando no seu ouvido, fala assim, olha, você tem que fazer isso. Mas, na verdade, Ele se revela atrás da palavra. Pode acontecer de pessoas ouvirem? Pode, claro. Tem muitas pessoas que ouvem a voz de Deus. Mas quem são? Essas pessoas que estão sensíveis ao Espírito Santo. Pessoas que realmente entregam a sua vida no altar e acaba tendo essa experiência maravilhosa de ouvir a palavra, e ouvir o que Deus está falando. Porém, não acontece com todo mundo, né? Então, não é uma coisa normal isso acontecer. Até mesmo, nós vemos na Bíblia que Deus se calou por 400 anos. Então, quer dizer, de 400 anos ele não falou com ninguém. Então, quanta geração passou em 400 anos sem ninguém ouvir a palavra audível de Deus através de um profeta? Então, quer dizer que pode ser que a gente passe a nossa vida toda e não ouça a voz de Deus. Mas isso não quer dizer que Ele não fala, porque Ele já deixou escrito, Ele já deixou passado. Tudo que Ele tem para falar, Ele colocou aqui. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ele vai falar assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus, até aqui deve acontecer. Isso aqui é um complemento daquela palavra. Aquilo lá era, tipo, 500 anos antes de Jesus, isso aqui é 2.500 anos depois. Quer dizer, para nós, né? Isso aqui, lógico que foi falado depois de 600 anos dessa revelação, que foi mais ou menos uns 100 anos depois de Jesus. Porém, Deus ele traz uma revelação através do Apocalipse, que muitas coisas que a gente vai encontrar está nesse livro. A revelação do fim, coisas que vão acontecer, coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo, mas ainda tem coisas que vão acontecer. Se você estiver atento nas notícias, você pode reparar que está tendo um terremoto por dia agora. Todo lugar, cada país está tendo um tremor de terra.
Está acontecendo coisas, irmãos. A gente está ouvindo notícia, e notícia real, de que as coisas estão acontecendo. E aí, isso aí tem que tocar ao nosso coração, sabendo que as coisas estão acontecendo. A palavra do Senhor está se cumprindo. Então, quando você ouvir rumores de guerra, terremotos, ainda não é o fim, mas está acontecendo, está tudo sendo preparado para que as coisas venham a acontecer, para que o anticristo possa ser revelado. E o antissemitismo é uma das coisas que prepara e antecede a vinda de Cristo, do anticristo. É uma coisa, o antissemitismo, como eu passei semana passada, é algo que está no coração do anticristo. Ele precisa de muitas pessoas que odeiem Israel, que não gostem, que queira, porque a palavra fala assim que no final todas as nações vão se voltar contra Israel. Todas as nações não quer dizer todas as pessoas, entendeu? Dentro dessas nações tem muitas pessoas boas, mas as nações em si vão se voltar contra Israel. Então, ele precisa preparar um campo para que isso venha acontecer. As coisas vão acontecer, como está escrito, porque mesmo que o diabo está trabalhando em cima disso, ainda é um propósito de Deus que as coisas acontecerem. Então, a gente tem que caminhar debaixo disso. O anticristo quer preparar o mundo todo para odiar o povo judeu. Essa é a intenção dele, porque ele odeia, porque ele sabe que Israel é o povo de Deus. Israel é o povo que foi escolhido, é um povo separado, por mais que muitas pessoas hoje não preguem sobre Israel. Mas isso tem que estar no nosso coração. Israel tem que ser aquele povo que importa, que a gente se importa com eles, que a gente sabe que são nossos irmãos. Eles, muitas vezes, eles não nos reconhecem. Por quê? Porque eles ainda não entenderam. Mas nós, com o entendimento, nós devemos orar, devemos clamar, devemos que abençoar Israel. E a gente vai falar sobre isso um pouco depois. E para podermos entender um pouquinho melhor, para a gente dar continuidade às coisas, só para a gente entender, eu gosto sempre de começar do começo para a gente poder ir escalando, né? Então, como diz, começar do começo por questão de princípio, né? Quando Deus cria toda a terra, a gente já sabe como foi, em Gênesis 1, Deus cria toda a terra, cria também o homem. E a partir disso, Deus começa com uma pessoa, um casal, e começa a gerar filhos e filhas. E isso vai até Noé, até o dilúvio. E se passa, nesse período, mais ou menos 1.700 anos, dentro desse período de Adão até o dilúvio. Tem uma quantidade, um tempo aí, mas Deus se desagrada, envia o dilúvio e começa novamente com Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras. São 8 pessoas que dão início novamente à criação de Deus. No dilúvio até Abraão, que é onde a gente vai chegar agora, tem mais ou menos 300 anos. Então dá 2.000 anos de Adão até Abraão. Então é 2.000 anos até lá. Só para a gente entender. O fato curioso é que Noé, quando ele está no dilúvio, ele está com 600 anos. E ele vive 950 anos. Então ele vive mais 350 anos. Ele é contemporâneo a Abraão. Desde o dilúvio até chegar a Abraão, ele estava vivo. Olha para você ver, coisas que a gente não sabe, às vezes a gente não para pensar. E mais ainda, nós não estamos falando sobre antissemitismo. O filho dele quem era? Sem, Cã e Jafé. Mas quem é a linhagem de Jesus? É de Sem. Vem de Sem. Da linhagem de Sem é que sai a linhagem de Jesus, e aí é o ódio ao Israel, que é o antissemitismo. É de Sem, vem de Sem. Então, pare para pensar. Ele viveu
até os 150 anos de Abraão. Ele viu Abraão, ele viu Isaac, ele viu Sara morrer e ele ainda estava vivo. Todos eles eram contemporâneos nessa época. Então, para você ter uma ideia, né, como isso, a gente não para pensar que eles conviveram com pessoas pré-diluvianas, que é antes do dilúvio. E em Gênesis 11, até Gênesis 11, ainda era um só povo, só tinha uma nação, ainda não tinha sido desenvolvido. Então a gente não tem uma noção de quantidade de pessoas, mas era bastante, mas era um só povo. E esse povo voltou a fazer aquilo que era errado. Aí o que eles fazem? Vocês lembram da história que Gênesis 11 é o quê? A Torre de Babel, aonde o homem decide fazer uma torre que chegasse aos céus, para colocasse a mão nos céus. Lógico que não ia conseguir, mas fizeram uma torre tão alta, no sentido de orgulho. O orgulho deles era tão grande que eles queriam fazer algo que tocasse no céu, sem precisar de Deus. Muitas pessoas podem caminhar sem precisar de Deus, eles conseguem caminhar sem precisar de Deus. Só que você caminha só, com a sua arrogância, com as coisas do seu dia a dia, e você despreza o Senhor, você despreza aquilo que Ele tem para a sua vida. E esse povo fazia isso, ele desprezava o que Deus tinha feito. Aí o que acontece? Aí acontece a separação. Deus desce e vai olhar o que o homem está fazendo. O que acontece? Ele viu que o homem era um só pensamento, só tinha um objetivo, e era perigoso. Então ele separa esse povo. Ele separa tanto o povo como a língua. Então, quer dizer, era só um povo, agora não, agora são vários povos e várias línguas, onde eu não conseguia entender mais o que o outro falava. Então foi formado, aí começou os povos da terra. Começou a dividir, fazer divisão dos povos, e foi espalhado nesses 4 cantos ali naquele momento. Chegando em Gênesis 12, já existia povos na terra. E Deus faz uma visitação a Abraão, como todos conhecem. Gênesis 12, ele vai falar o seguinte: Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei que te abençoar, e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus faz aqui uma promessa. E ele lança uma promessa agora para Abraão, firmando uma aliança. E ele faz 3 promessas. Muitos já conhecem. Aqui ele fala assim, vá para uma terra. Então ele tirou daquela terra que Abraão morava e mostrou uma terra que ele deveria ir. Então Deus promete uma terra. Ele promete também um povo. Essa terra é Canaã, tá, irmãos? Só para a gente lembrar, ele promete a terra de Canaã. Abraão vai para Canaã, aonde muito depois para frente vai ser Israel. Então a terra prometida já era Canaã, era Israel. Promete um povo. Esse povo dá início com Jacó e seus 12 filhos, as 12 tribos. Aí começa a ter uma geração que começa os judeus. E ele promete também uma bênção para todas as famílias da terra. Aqui está onde nos alcança. Aqui ele começa a ter já a promessa para a igreja. A igreja já é alcançada através dessa promessa. Uma bênção para todas as famílias da terra. Então, Deus forma um povo, o povo judeu, e dá a eles algumas coisas. Ele dá as promessas, né? Ele dá as alianças, como nós já pregamos aqui das 7 alianças, né? Abrâmica, adâmica,
noaica, e aí vai davídica, messiânica e várias outras, né, que Deus faz com o povo de Israel. Ele dá a lei através de Moisés, tudo isso para o povo de Israel, tá? Então estamos falando somente por que devemos amar Israel. Ele dá a lei e ele dá a glória. Ele dá a glória a esse povo. E esse aqui, eu gostaria de ver esse versículo, é Isaías 46:13. Ele vai falar o seguinte: faço chegar a minha justiça, e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Então derrama a glória dele sobre Israel. E aqui ele fala aqui que ele estabelecerei a sua lei em Sião. Sião também é o local de Jerusalém. Então, tudo isso é coligado. É Isaías 46:13. Tá bom? Só para vocês depois, se quiserem anotar. Isaías 46:13. E ele continua. Ele vai falar assim, ó. Ele vai continuar dando os patriarcas. Todos os patriarcas são de lá. Os profetas são de lá do povo judeu. A Bíblia veio de lá, né? O templo é de lá. O Messias nasceu lá, é judeu, né? E a igreja deu início lá. Então, tudo veio de Israel. Todas as coisas que hoje nós praticamos veio de lá. Teve fundamento judaico. Porém, Jerusalém, Israel. Um povinho, como eu falei semana passada, apenas um povinho. Aí as pessoas menosprezam. Só que pegam a Bíblia e usam, falam de boca cheia. Porém, não toda a verdade. Vamos continuar. Aí a igreja, não somente a igreja, mas em Lucas 24:49, ele vai falar o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até o Espírito Santo ele enviou lá. Então ele fez o quê? O pacote fechado. Tudo saiu de lá. Nós desfrutamos tudo hoje porque as bênçãos começou lá. E esse é o Israel de Deus. Esse é o que Deus planejou no coração dele. É algo que Deus idealizou. Ele começou com um povo. Ele precisava de um povo para dar início. Não é que Deus é exclusivista. Não, é só o povo de Israel. Deus não fez isso, porque senão ele não colocaria a promessa de bênção para todas as nações. Ele começa com o povo, mas ele também, ele abre para os outros povos. Israel é o centro das Escrituras hoje, e também o centro das atenções no mundo. Nós costumamos falar de Israel, quase todo dia sai alguma notícia de Israel. E é um país minúsculo, é um grão de areia no mundo, e é um dos nomes mais falados pelo mundo. Uma coisa que parece até ser insignificante, mas é uma coisa que sempre está na notícia, bem ou mal, é mais para o mal, né? Porque Israel fez isso, Israel fez aquilo, Israel matou não sei quem, Israel contra-atacou não sei quem, tudo é culpa de Israel, tudo é culpa. Nós, irmãos, precisamos aprender uma coisa, nós não devemos ficar focados nas notícias de jornais ou que passa na televisão. O que nós precisamos saber é o que Deus colocou na Bíblia, porque muitas pessoas, elas falam mal de Israel porque não conhecem a Bíblia. Elas não têm o conhecimento da palavra de Deus, e aí elas vão que nem Maria vai com as outras. Se está falando mal de lá, eu vou junto. Ah, não, porque Israel é ruim mesmo. Israel é mau, matou não sei quantos. Nossa, caiu uma bomba lá na escolinha. Só que não sabe o tanto que eles são judiados, tanto que eles são perseguidos, tanto que eles são perseguidos no mundo todo.
Só da pessoa falar que é judeu, ele já é perseguido. Ele já não é bem visto. A terceira promessa que é feita a Abraão, que é uma bênção para todas as nações, ela não começa a partir da instituição da igreja. Muitas vezes você fala, não, agora vai alcançar o povo gentil, né? É normal a gente pensar que na época do Antigo Testamento era para os judeus, só os judeus iam ser salvos, né? Agora não, agora chegou na época da igreja, agora não, agora os judeus não são bem vistos e a igreja que agora é salva, né? Mudou, né? O cenário muda, né? Mas não é isso que Deus quer. No Antigo Testamento, a Bíblia registra indivíduos, povos estrangeiros, gentios, né? Que reconhecia e adorava o Deus Altíssimo, Yahvé Elion. Mesmo que não pertencesse às 12 tribos de Israel. Então, na história, tem muitos povos, muitas pessoas em particulares também, que aceitaram ao Deus Altíssimo e foram salvos pelo gesto. Os judeus foram levantados como uma referência para os outros povos. Então, os judeus, quando Deus cria esse povo, mas não para ser exclusivista, mas sim para ser uma referência de como ser um povo que adora a Deus. Então, é um povo levantado para uma referência. Hoje nós temos uma referência por causa do povo de Israel, do povo judeus. Então, nós seguimos mais ou menos uma norma cristã, porque veio leis de lá. Hoje, praticamente o mundo inteiro pode até falar mal de Israel, pode até falar mal de Jerusalém, pode até falar mal disso. Só que toda a parte da lei mesmo, eles são voltados pela história de Israel. Ah, não pode matar, não pode roubar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É tudo uma lei hoje. Mas por quê? Porque antes da lei não tinha isso. Depois que foi instituído, agora é uma regra. Então hoje não pode mais fazer isso. A lei hoje. Então ela reconhece o que está na Bíblia, mas sem poder falar, tipo assim, eu reconheço, mas eu não falo nada, fico quieto, né? Algumas pessoas eu vou comentar aqui para vocês, que foram referências na Bíblia, que aceitaram a Deus nessa época que era de Israel, que era somente os judeus, e ainda a salvação não era por Cristo, na verdade, porque Cristo ainda não tinha chego, mas era também pela graça, porque a graça alcançou eles também naquela época. A salvação nunca foi pela lei, somente pela graça, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então é preciso reconhecer a Deus e é preciso tomar uma posição. Então nós conhecemos uma pessoa aqui, dos cananeus, tem uma história bem conhecida que eu só vou passar essa por aqui, tá? Não vou contar a história porque vocês já conhecem. Dos cananeus você conhece Raabe. Raabe era uma prostituta e ela entra para a linhagem de Jesus. Ela era cananeia, era prostituta, mas um ato que ela fez de reconhecer Deus, o Deus que era do povo judeu, e ela abençoa, ela abre as portas para os espias, ela guarda os espias, ela protege esse povo. Ela, pelo ato dela, ela foi, em Hebreus, ela vai falar assim, pela fé, Hebreus 11:31, vai falar assim, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída como os outros desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Em Tiago 2:25, ele vai falar assim, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir com o outro caminho? Então ela foi justificada. Ela foi justificada e ela teve o privilégio de entrar na linhagem para poder posteriormente vir Jesus. Então, o que a gente ia pensar? Nossa, mas a linhagem de Jesus tinha que ver assim, uma linhagem pura, vindo lá daquele, vindo, subindo. Mas ele mostra que não. Ele mostra que nós, pecadores, podemos nos arrepender e podemos escolher estar na presença de Deus.
buscar esse Deus maravilhoso. E ela fez isso, e ela foi alcançada. Dos Moabitas, que era o outro povo também que não adorava a Deus, tem Jetro, que é sogro de Moisés. Também, ele fala assim, o sogro de Moisés, que é sacerdote de Midian, após testemunhar os milagres do Egito, ele declarou: Yahvé é maior que todos os deuses, e ofereceu sacrifício e liberou um banquete sagrado perante Deus e com os líderes de Israel. Ele reconhece também tudo aquilo que Deus fez na época de Moisés, na época do Egito, e ele também se dobra diante desse Deus. Nos Moabitas, que também não é da linhagem, Ruth, outra Moabita, que ela vai falar uma coisa assim que fica marcado para a história, que todo mundo conhece. Ela fala assim: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela reconhece também que aquele Deus é o único Deus verdadeiro. E todas essas pessoas são pessoas que não são do povo judeu, são pessoas gentílicas, são pessoas que através da atitude foram salvas. Os sírios, os arameus, Naamã, o comandante do exército sírio, foi curado da lepra pelo profeta Eliseu. Após o milagre, ele abandonou a idolatria e declarou: agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Ele declara que toda a terra não há outro Deus senão Israel. Só aquele Deus dos judeus. Então existia um Deus verdadeiro naquela época, mas existiam muitos outros deuses. Na nossa época também tem um Deus, mas tem outros deuses que nos tiram da presença desse Deus. Então nós temos que tomar cuidado com essa posição que a gente toma, manter firme na presença desse Deus. Então o mundo, ele tem uma conversa, ele fala: não, Deus é um só, e é mesmo. Porém, ninguém conhece esse Deus. Ninguém busca esse Deus. É um Deus que você ouviu falar, é um Deus de faz de conta, que você só ouve, mas você não pratica. Porque Jesus fala em João, acho que 14, vai falar assim: aquele que me ama, obedece à minha palavra. Então, se você realmente tem um coração que ama a Deus, então qual é isso? É obedecer à palavra de Deus. É seguir os mandamentos, é estar debaixo das normas do Senhor. Não é, eu aceito e faço o que eu quero. Você não tem que fazer o que você quer mais. Você agora é um servo do Deus Altíssimo. É uma pessoa resgatada, é remida. Você agora é de um Deus poderoso. Você faz parte de uma nação poderosa. Nação de Israel. Agora Israel e a igreja, ele fez um só povo. É um povo só. E nós devemos reconhecer isso e sentir orgulho, para que a gente possa falar para as pessoas quem você é. Você tem uma identidade agora, irmão. Você foi escrito no livro da vida. Seu nome está lá agora. Você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você tem uma identidade, você tem uma nova identidade, uma carteira agora assinada diante de Deus, com a nação do povo de Deus. Tem o povo de Nínive, que é interessante, porque aqui até agora a gente está falando só de uma pessoa, né? Mas em Nínive, o que acontece na história de Nínive, que todo mundo conhece, a história de Jonas? Diante da pregação do profeta Jonas, a população da capital, a Síria, conhecida por sua crueldade, eram pessoas cruéis, pessoas terríveis, arrependeu-se profundamente. O rei e os cidadãos proclamaram um jejum e clamaram a Deus, alcançando a misericórdia divina. Quer dizer, ele reconhece através da pregação da palavra, e ele se dobra, eles rasga a roupa, veste pano de saco, cinza, e dobra os joelhos, e uma nação aceita Jesus. Isso é uma nação. Então, quer dizer, Deus pode resgatar uma pessoa em cada lugar, mas ele pode alcançar nações também. Deus é Deus, ele não tem limite. Ele pode alcançar onde ele quiser. Ele tem poder para tudo isso. E aí tem os persas, que é o rei Ciro, que a gente conhece, que também ele é um grande rei, um imperador da Pérsia, que por Deus ele chamou de meu ungido.
um persa, mas foi usado na mão de Deus. Ele fala, o meu ungido. Deus fala assim, não, esse é meu ungido. Você já imaginou que honra para um Deus, de uma pessoa ser chamado assim, não, esse não mexe, esse aqui é meu ungido. Você já imaginou? Você é ungido do Senhor, irmãos. Você é ungido. E quando as coisas acontecem no mundo espiritual, o diabo ele não pode mexer, porque a hora que ele vai tocar, fala, não, esse é meu ungido. Você não tem poder. É lógico que muitas vezes dá brecha, né, irmãos? A gente acaba fazendo coisas que dá errado, e a gente acaba abrindo umas brechas, umas certas brechas, para que o inimigo não toque na gente, mas ele atrapalha muito, entendeu? Ele consegue atrapalhar muito a nossa vida, porque a intenção dele é mesmo roubar, matar, destruir, fazer tudo que é ruim. Mas só que quando a gente realmente crê nessa palavra e professa isso, e fala assim, não, eu sou do Senhor, e o inimigo não toca, não tem poder para tocar. O diabo não pode mexer com nós, irmãos. Ele pode atentar, ele pode fazer coisas, ele pode trabalhar, ele pode falar no nosso ouvido, pode tentar falar, olha, aquele negócio lá é bom, olha, aquele negócio lá, ó, dá para você fazer, ó, isso aqui não é pecado, não tem nada. Ele pode fazer isso, porque ele está ao derredor, mas ao redor estão os anjos, é o que nos guarda e protege do que está ao derredor. Amém, irmãos? A Babilônia tem casos isolados, né, como Nabucodonosor, né? Ele era o rei, todo mundo conhece a história. Ele, após ser humilhado e viver uma vida como animal 7 anos, o poderoso rei babilônico recuperou a sua sanidade. E ele fala assim em Daniel 4:37, ele louvou, exaltou e glorificou o rei dos céus, reconhecendo a soberania eterna de Deus. Então, quer dizer, às vezes você pode passar por situações, mas se você aprender com essas situações, você reconhece que Deus é Deus e você volta para os seus caminhos. Ele, para quem conhece a história dele, ele sabia quem era Deus, assim, porque, por causa de Daniel, né? Mas ele via as coisas acontecer, mas ele desviava. Ele via acontecer, mas desviava. Até que aconteceu uma coisa muito pesada. 7 anos como um animal comendo grama. A gente não sabe, não consegue dimensionar o que foi isso, como foi isso. Ou se ele ficou demente, alguma coisa, e ficou ali babando, rastejando, comendo o que estava na grama, não sabemos. Mas Deus recupera a sanidade dele depois e ele se arrepende. Então quer dizer o quê? Que nós podemos, mesmo errando, caindo, fazendo as coisas, sempre tem o dia que você pode colocar na sua mente e falar, não, Senhor, eu fiz errado, me perdoe. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. E você volta aos braços do Pai. Porque o Pai nunca vai separar da gente. Quem separa somos nós. Através da vergonha do pecado, você acaba afastando de Deus. Mas Deus não se afasta de nós, irmãos. Deus é constante. Deus, ele tem isso. Ele sempre vai estar conosco. E aí, se você tomar essa posição de querer estar com Ele, aí fechou. É a coisa maravilhosa. Deus não faz acepção de pessoas, como eu falei. De judeus e gentios, ele faz um só povo. Em Efésios 2,14, ele vai falar assim, pois ele é a nossa paz, quem? Jesus, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Aqui já é mais para frente, depois de Jesus. Ele fala o quê? Que de 2 povos ele faz um, de judeus e gentios, da igreja. Então, ele não fala que ele fez 2 povos, ficou 2 povos, não. É de 2 povos, eles faz um só. Então, hoje ele tem quantos povos? 1. Ele só tem um povo, uma só igreja. Nós somos comunidades, somos denominações, cada bairro tem uma, mas nós somos um só corpo. Nós estamos na mesma fé. Então, o mesmo irmão que está congregando do nosso lado aqui agora, ele é nosso irmão. Ele é um só corpo, nós somos irmãos. Porém, muitas vezes a gente não caminha junto, mas nós temos que reconhecer que somos o mesmo povo, o povo de Deus. Quem se arrepende e busca ao Senhor, alcança misericórdia. Então, sempre é tempo.
Por isso, a maneira como nós tratamos Israel é uma questão que importa para Deus. Então, o jeito que a gente olha para Israel importa para Deus. A pergunta central é: por que nós, como cristãos salvos pelo sangue de Jesus, devemos amar e defender o povo de Israel? E se alguém perguntar para você, por que você tem que amar, ou deve amar, não tem, né? Porque isso aí tem que ser uma coisa do teu coração. Tudo que eu falei até aqui agora é o motivo. Tudo veio de lá. Tudo que saiu de lá é o que a gente está fazendo hoje. Nós buscamos, tudo que eles fazem é o que a gente está praticando hoje. Primeiro, a nossa raiz é espiritual. A nossa raiz espiritual está lá. Né? A nossa raiz espiritual se encontra lá. Romanos 11, 17, 18. Vai falar o seguinte: se, porém, alguns dos ramos foram cortados, alguns dos ramos é Israel, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertados, nós, como gentil, fomos enxertados, no meio deles, e tornastes participantes da raiz e da seiva, que é Israel, não te glories contra os ramos, contra os nossos irmãos judeus. Sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Muitas vezes a gente acha, agora sou eu, agora é a igreja. Então Israel já abandonou, e agora quem sustenta agora somos nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor. E eles não têm participação conosco. Entendeu? Só que é mentira. Aqui na Bíblia está falando que existe a raiz, aonde foi plantado todas as promessas. A raiz você pode pensar que é Jesus, mas também pode pensar que são todas as promessas de Deus feitas a Israel, que está se cumprindo agora. Então essa raiz, que é Israel, alguns dos seus ramos foram cortados, não todos, aqui fala alguns, não fala que todos os ramos foram cortados, fala alguns dos ramos foram cortados, amém? Mas só que daí nós, como era oliveira brava, fomos enxertados. O apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora de oliveira, usando uma oliveira. Nós éramos galhos secos, nós não tínhamos nada para oferecer para Deus, nós era seco, ressequido. O que eu e você tem para oferecer de bom? Não é? A gente parar para pensar, pessoas que não têm nada para oferecer para Deus. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso e Ele nos ama. Nós éramos galhos secos, mas fomos enxertados na oliveira cultivada, que é Israel. Quem nos sustenta? Não é tu que sustenta as raízes, mas a raiz que sustenta a ti. Nossa fé, nossa teologia e nossa herança vem de lá. Então, nossa fé é de lá, nossa teologia veio de lá, e a nossa esperança, que é Jesus, veio de lá. Tudo veio de lá. Então, hoje nós estamos vendo o quê? Porque devemos amar Israel. Porque devemos estar buscando a gratidão. Na gratidão, devemos amar Israel por gratidão. Foi através do povo judeu que recebemos as escrituras sagradas, a linhagem humana do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus é judeu. Jesus é um judeu. Nasceu lá. Então, será que isso é motivo suficiente para a gente amar esse povo? Que Deus nos entregou tudo por nós e com um preço caro, porque eles pagam um preço caro. Nós só apenas usufruímos daquilo que eles nos deu. Mas quem está pagando esse preço é eles. Porque o amor a Israel ativa, ao segundo, porque o amor a Israel ativa uma promessa de bênção. Há outro motivo que a gente é bom para amar Israel, né? O amor a Israel é apenas uma atitude teológica correta. É uma chave espiritual de prosperidade e proteção estabelecida pelo próprio Deus. Se nós entendemos esse versículo, que ele vai falar que Deus, ele vai falar assim, ó, em Gênesis que nós lemos, Gênesis 12, 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, se nós abençoamos a Israel, nós somos o quê?
abençoados. Agora, se nós amaldiçoar Israel como muitos amaldiçoam, serão amaldiçoados. Sou eu que estou falando? Não. Está na Escritura. A Escritura está dizendo isso. Se nós abençoarmos, seremos abençoados. E não fica só nisso. Em Salmo 122, ele fala assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Amar Israel e orar por Israel é o segredo da prosperidade. Isso é um presente de Deus. Se hoje nós somos abençoados e prósperos, porque nós amamos esse povo. É o povo das promessas. É o povo que trouxe até nós todas essas coisas. Amar Israel significa orar por eles, defendê-los contra o preconceito do antissemitismo. Então, nós não devemos ser assim, tipo assim, não, a pessoa está falando mal lá e eu fico quietinho aqui, me escondo. Não, eu tenho que tomar uma atitude e falar, não, não é assim não, irmão. Eles são um povo onde é abençoado, onde aconteceu isso. Você tem que ter na ponta da língua todas essas coisas que eu estou te falando, para saber responder essas pessoas. Porque muitas vezes elas só estão olhando a notícia, mas elas não sabem o que está escrito na Bíblia. Mas nós sabemos o que está escrito na Bíblia. E desejar o seu bem. Quando a igreja ama o que Deus ama, ela experimenta do favor do Pai. Aqui é interessante porque nós devemos amar o que Deus ama. Nós podemos amar o que Deus ama e podemos odiar o que Deus odeia. Deus odeia a iniquidade? Sim. Então nós devemos odiar a iniquidade? Sim. Então, Deus ama Israel? Sim. Então, nós devemos fazer o quê? Amar Israel. Nós devemos amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Ele vai falar em Jeremias 31, 3, vai falar assim, ó: de longe você me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus ama Israel com um amor eterno. Mas eles não foram separados? Agora não é mais Israel? Será que Deus ama Israel desse jeito mesmo? Se assim não fosse, Deus passa por mentiroso. Mas Deus não é. Deus é fiel e verdadeiro. Não é? Se Deus é fiel e verdadeiro e é justo, então o que ele ama, nós devemos amar. Como filhos de Deus, nosso coração deve pulsar na mesma frequência do que de Deus. Tudo que Deus sente, nós devemos sentir também através do Espírito Santo. Essa é uma coligação que só tem aquele que realmente busca o Senhor. Então, como o Joel falou que muitas vezes aí acontece um negócio e vem na mente dele, nossa, estou fazendo errado, preciso me arrepender. Isso é o Espírito Santo falando na mente. Ah, mas Deus fala? Já é nítido que sim. Deus, ele fala através do nosso espírito e nos convence que nós estamos errados, que aquilo que a gente está fazendo é errado e é pecado. Através disso, Deus está falando. Deus não para de falar, irmãos. Ele fala também, muitas vezes, através do Espírito Santo, nos conduzindo. Quando nós não sentimos mais essa presença, aí é um problema sério. Porque a nossa vida está tão mundana, tão fora da presença de Deus, que o pecado que a gente faz já não nos incomoda mais. Então, a gente volta a estar seco, sem conseguir ouvir a voz do Espírito. Aí é terrível. Mas a gente pode se arrepender e voltar aos seus caminhos. Amém, irmãos? Porque o amor de Deus por ele não mudou. Muitos pensam erradamente que Deus rejeitou Israel, mas é para ficar apenas com uma igreja. Isso é uma mentira teológica, chamada teoria da substituição. Essa teoria da substituição a gente vive hoje. A maior parte das igrejas acredita o seguinte, que o povo de Israel, ela negou Jesus e hoje é a época da igreja. Então passa a ser nós, a igreja, substituímos Israel. Mas isso não começou agora. Isso aí começou lá no século II, depois de Cristo.
uns cristãos da época lá entenderam que Israel rejeitou Jesus e matou o Salvador. E desde aquele século II até hoje, Israel sofre por causa disso. Só que isso é por um pensamento. Eu costumo falar assim, que eu até mostrei esse versículo para um amigo meu, falando que muitas pessoas pegam na Bíblia esse versículo aqui, ó, Mateus 23, 37, é muito conhecido. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Irmãos, o problema da Bíblia é o seguinte, a pessoa pega um versículo, ela não estuda a Bíblia nada, mas ela pega versículos isolados, e por causa de um versículo, ela despreza tudo isso que eu falei para vocês até agora. Um tanto de pregação que eu passei, fica por nada. Por causa de um versículo, eles entendem, não, mas Israel rejeitou. Só que é um versículo falando disso que também nem fala sobre isso. É outra coisa que ele quer dizer aqui. Porém, eles interpretam dessa forma e acabam, por exemplo, desprezando todas as outras coisas. Então, tudo que Deus falou não serve para nada? É só pegar e jogar no lixo, vamos usar só esse versículo para a gente se justificar. Um versículo justifica tudo. E não é o correto, não é? Em Zacarias 2,8, ele vai falar o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações a que vos despojaram, para que aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Agora pensa bem, Israel é a menina dos olhos de Deus. Será que Deus se importa com Israel? Eu estava vendo uma analogia dos olhos, tipo, os nossos olhos são muito rápidos, né? É uma fração de segundo você pisca. Normalmente, quem anda de moto, por exemplo, já sabe disso. Você está andando de moto com o olho bem aberto, vem um mosquitinho, você fecha. Você consegue piscar antes dele entrar no seu olho. Às vezes entra, né? Mas a maior parte das vezes você consegue piscar, porque é milésimo de segundo, é muito rápido. Sabe o que é isso? É a reação que nós temos para favorecer a nossa menina dos olhos. Agora imagina a reação que Deus tem para favorecer Israel, quando alguém está atacando o povo de Deus. Então agora você imagina, se Israel é a menina dos olhos de Deus, Deus ele tem compromisso com esse povo. Deus ele tem um acordo com esse povo. Foi Deus que levantou esse povo. Né? Mas não fica só nisso, né? Deus não rejeitou o seu povo. Né? Romanos 11, 1 a 2, ele vai falar assim. Começa com uma pergunta, né? Porventura rejeitou Deus o seu povo? De maneira nenhuma. Porventura Deus rejeitou Israel? De maneira nenhuma. Irmãos, Romanos 11 é o texto que vocês mais podem olhar. Ele vai falar tudo ali nesse capítulo todo aí. É espetacular. Perca um tempo, leia, medite nessa passagem. Ele vai falar muitas outras coisas que não vai dar tempo de eu falar. Mas aí ele está falando de maneira nenhuma. Deus não quebra contrato, irmão. Quando Deus faz uma aliança, ele honra. Não interessa se você vai honrar, mas ele honra. Nós podemos quebrar uma aliança com Deus, mas Deus não quebra a aliança que ele fez conosco. Então, o que ele faz é perpétuo. Se ele quebrasse a aliança com Israel, falharia conosco também. Mas ele é fiel. Israel é o relógio de Deus, é o termômetro profético no mundo. O amor que devemos ter com eles reflete a nossa expectativa para a volta de Jesus. O plano final de Deus envolve a salvação nacional de Israel. Deus tem um plano para Israel. Ele não deixou Israel largado a si mesmo.
Existe um endurecimento por parte, como a gente já lemos aqui mesmo em Romanos. Deus endurece o coração do povo judeu em parte, mas não na totalidade, tá? Do jeito que nós falamos, ele tinha alguns ramos foi cortado, mas não todos. Romanos 11, 25, ele vai falar assim, ó: porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes a esse ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então Deus tinha um plano. Nós estávamos fora desse plano. Deus endureceu o coração dos judeus em parte. Por que em parte a gente fala? Porque a igreja começa lá. Começa pelo gentio, pelos judeus. Então, quer dizer, se tivesse endurecido tudo, não ia começar a igreja nenhuma lá. Porque todos os judeus estavam endurecidos. Mas não. Os apóstolos eram judeus. Os profetas eram judeus. O primeiro, a instituição ali em Atos 2, todos eram judeus. Depois Paulo vem e prega aos gentios. Mas isso mais para frente. Mas até então todo mundo é judeu ali. Só tem igreja judia lá. Aí ele fala o quê? Duas coisas importantes. Primeiro, que é em parte que foi endurecido. Deus cegou os olhos dos judeus para que nós pudéssemos entrar. Porém, há a plenitude dos gentios. Há um número. Há um número. Esse número vai completar. Quando esse número completar, acontece o quê? Acontece um despertar escatológico. Quando essa fase termina, haverá um despertar espiritual, onde o povo judeu reconhecerá Jesus como o verdadeiro Messias, que é a sequência desse aí. É o 11, 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Muitas pessoas podem falar assim, mas é todo Israel que estiver vivo naquela época. Eu acredito que é todo Israel, pela misericórdia de Deus, foi alcançado. Isso aí é uma coisa que a gente não debate. Isso é com Deus. Então, se vai ser todo Israel só naquele momento, ou se Deus vai, através da misericórdia, pelo povo dele, ele vai alcançar toda aquela nação. Então, isso aí é Deus que vai agir. Mas ele fala que é todo Israel. O que mais? Em Zacarias 14, ele vai falar que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e ao Monte das Oliveiras se dividirá no meio. E também em Atos 1:11 vai falar tipo assim, quando Jesus ele vai ser assunto aos céus, o que acontece? Os apóstolos estão embaixo, Jesus está com ele, e ele começa a subir para o céu. Ele está onde? Ele está no Monte das Oliveiras, está em cima desse monte. O monte que em Zacarias, muito tempo atrás, foi profetizado que ele iria voltar. Aí o que fala daí em Atos 11? Ele fala assim, irmãos galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir do mesmo modo como vistes subir no Monte das Oliveiras. Ele subiu a partir do Monte das Oliveiras. Então o que? Ele subiu e vai voltar onde? Israel, no Monte das Oliveiras. Então, pare e pense. Nós desprezamos Israel, mas Israel vai voltar aqui no Brasil? Não vai voltar. Não, Jesus vai voltar aqui no Brasil? Perdão. Não, ele vai voltar lá no Monte das Oliveiras. Ele tem um destino, ele saiu do lugar e ele vai voltar no lugar. Então ele tem um endereço, ele dá esse endereço para a igreja. Agora não, eu não quero nada com aquele povo de lá. Mas Jesus vai estar lá. O que eu vou fazer então? Se eu não tenho compromisso com esse povo maravilhoso que nos deu tudo? Não é? O governo vai ser a partir de lá. Ele vai governar lá. Ele não vai montar um governo aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma potência mundial. Fala assim, não, eu prefiro ir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma potência, então eu vou governar lá. Lá vai ser o ponto onde eu vou governar. Ele não fala isso. Ele fala assim, em Malaquias 4:2, pois de Sião sairá a lei
e de Jerusalém a palavra do Senhor. Em Zacarias vai falar assim, o Senhor será rei sobre toda a terra. Ele vai ser rei sobre tudo. Né? Naquele dia, um só será Senhor e um só será seu nome. Ele vai ter um lugar para governar, mas ele vai reinar sobre todos e sobre toda a terra. Esse dia está chegando, irmãos. É um dia que a gente espera, um dia que a gente aguarda, é um dia que está no nosso coração. Pelo menos deveria estar. Isso tem que arder o nosso coração. A palavra, a volta de Jesus, tem que soar como uma coisa assim maravilhosa. Você tem que falar assim, eu deixo tudo para esse momento. Porque Deus, Ele não quer trocar nada. Ele não troca nada. Então, irmãos, nós temos que separar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Nós podemos viver muito bem, mas continuando honrando e glorificando a Deus na nossa vida. Ou podemos viver muito bem sem Deus. Aí a gente pode escolher viver muito bem sem Deus, ou viver muito bem glorificando a Deus, buscando esse Deus maravilhoso e servindo a Ele como Ele merece. Em Jeremias 3,17 fala que naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. Então, todas essas passagens que eu estou passando são passagens que corroboram com Israel. A minha pregação de hoje é voltada para isso. É mostrar o porquê devemos amar esse povo. Porquê devemos orar por esse povo. Porquê devemos ter um compromisso com esses irmãos. Normalmente a gente não prega isso, irmãos. Mas isso tem que ser notório na nossa vida. Porque um dia você vai ver uma notícia, que eu já falei para vocês no jornal ou na televisão, e vão estar falando mal de Israel. Vão estar condenando Israel. Aí a gente pode condenar junto, ou a gente pode escolher estudar as Escrituras e saber que Deus tem um compromisso com esse povo, e a gente não pode falar mal da menina dos olhos de Deus. Porque eu não quero ser amaldiçoado. Eu prefiro ser abençoado e abençoar. Amém, irmãos? Bom, como conclusão, amamos Israel porque reconhecemos nossas raízes, porque obedecemos os mandamentos bíblicos, de orar por eles, e porque o amor de Deus por aquela nação permanece intacto. Essa é a conclusão. Nós devemos honrar e amar esse povo. E eu queria convidar os irmãos, primeiro colocar de pé, nós estamos encerrando. Se Amém? Está aqui no bolso. Permito. Qual seria o... É o Zacarias 8:3? 8:23? Eu acho que eu já tinha colocado esse também, mas eu não coloquei aqui. Deixa eu ver lá. Só um minuto, irmãos, por favor. Vamos... Está escrito lá em cima. Bom, eu vou ler então. Tá bom. É porque daí sai no microfone. Tá bom? Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Amém, irmãos? Uma salva de palmas primeiro para o nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Enquanto os irmãos estão subindo aqui para a gente adorar, eu queria firmar um compromisso com os irmãos. Esses dias atrás eu firmei um compromisso, não sei quantos ficaram nele, que era a gente abrir um espaço para Deus habitar em nós e que Deus formasse Cristo na nossa vida, né? E eu quero firmar um outro compromisso, referente à palavra, que nós, nessa semana, não só essa semana, mas que a gente possa virar um hábito, colocar isso como um hábito nas nossas orações, de orar por Israel, abençoar aquele
que nos abençoou tanto. E como uma promessa, como o Salmo 122 falou, que nós seremos prósperos em oração. Isso aí é uma chave, quando você entende, vira algo dentro da gente. Porque nós sabemos que Deus ele tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, com aquele povo que Ele instituiu. Então, irmãos, nessa semana, e que seja para sempre, até Jesus voltar, você possa estar orando por Israel, abençoando aquele povo, colocando eles em oração, para que mais e mais pessoas possam entender o quanto eles são um povo precioso. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, Pai. Que o Senhor agora venha, Senhor, derramar o Teu Espírito, Pai, sobre cada um que aqui está, Senhor. Abençoa agora, Senhor, as nossas mentes, as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra e essa palavra possa permanecer em nós, Senhor. E que nós sejamos um instrumento, Senhor, para trazer ciúmes ao povo de Israel, Pai, para que eles também se arrependam, Pai, e eles também reconheçam o Senhor como o único Senhor e Salvador. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, Pai, e que o Senhor seja glorificado através de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.